engajamento do Ministério Público Federal com a questão indígena ou com a questão dos direitos das minorias começa com a ascensão ao cargo de Procurador-Geral da República do Dr. José Paulo Sepúlveda Pertence. Para quem não se recorda, Sepúlveda Pertence foi indicado pelo então presidente eleito Tancredo Neves, né, e foi depois confirmado pelo presidente José Sarney, né, que assumiu no lugar dele. E durante esse mandato do então Procurador-Geral da República, Sepúlveda Pertence, ele compreendeu a necessidade de se criar ofícios de direitos humanos, até porque vivíamos um processo de redemocratização, o país saía de uma ditadura militar e entrava num novo processo, né, em que primeiro você tinha um presidente civil, depois de 21 anos, e também você tinha a perspectiva de vencer o que se chamava o lixo autoritário, né, aquelas leis e decretos que eram da época da ditadura e que precisavam modificar. Além disso, a questão dos direitos humanos, que foi sempre marcante nas denúncias feitas pela CNBB, né, e por vários sindicatos e pela própria imprensa OAB, repercutia muito, né, nos advogados dos presos políticos da época, dentre os quais Sepúlveda Pertence. Então ele teve a sensibilidade, lá atrás, já nos anos de 85, de criar uma secretaria que tratasse de direitos humanos e também de interesse difuso. Essa primeira secretaria ficou a cargo do então chefe de gabinete dele, Cláudio Fonteles, que anos depois veio a ser o Procurador-Geral da República, e também houve, mais adiante, a criação da SECODID, dessa Secretaria de Coordenação de Direitos Individuais e Difusos, para o qual ele chamou o Dr. Álvaro Augusto Ribeiro Costa para assumir essa função. E a partir disso, o Dr. Álvaro criou algumas coordenadorias específicas, inclusive a Coordenadoria de Defesa das Populações Indígenas, que antecede a Sexta Câmara, né? E então passaram várias pessoas por ela, mas sobretudo o Dr. Carlos Vitor Musi, o Dr. Wagner Gonçalves, e eu tive depois o privilégio de suceder ao colega Wagner Gonçalves nessa coordenadoria, né, pelo período de 91 a 94. Eu era assessor do então Procurador-Geral da República, Sepúlveda Pertence, então eu participei desse movimento na assessoria dele, diretamente ligada ao Dr. Cláudio Fonteles, que era o chefe de gabinete, e ao Dr. Sepúlveda Pertence. Quando eu ingresso, no ano de 1987, já como procurador, eu fui então trabalhar dentro da Procuradoria da República no Distrito Federal. E aparece no gabinete do Procurador-Geral da República, Dr. Sepúlveda Pertence, uma ação civil originária do Estado do Mato Grosso contra a União, reclamando da criação do Parque Nacional do Xingu. Então o Estado do Mato Grosso diz que a União teria usurpado terras que seriam do Estado, né, e que seria ilegal a constituição do Parque Nacional do Xingu. E aí era necessário que fosse feita essa defesa, até porque o que estava em jogo era não só o território de dezenas de comunidades indígenas no Xingu, mas inclusive uma fraude. Era uma fraude histórica perpetrada pelos próprios estados do Mato Grosso contra a União, porque ali eram terras devolutas e terras de fronteiras que não poderiam ser consideradas de propriedade do Estado. Então era uma defesa estratégica para a União, né? E ele então designa um procurador da República, Gilmar Ferreira Mendes, que anos depois veio a ser advogado-geral da União e ministro do Supremo Tribunal Federal, para fazer essa contestação. Isso gerou um trabalho muito bonito que foi depois publicado, chamado O Domínio da União sobre as Terras Indígenas, onde se discutia que a partir do momento que tivesse ocupação indígena e a posse memorial, essa área era a área da União desde sempre. Então o Estado jamais poderia ter titulado uma área que não era dele. Então essa foi a tese que acabou prevalecendo, né? E o Parque Nacional do Xingu está aí, é uma realidade,
e é um mosaico de várias comunidades indígenas. Então isso foi uma ação muito importante feita na época. Quando o doutor Sepúlveda Pertence foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal pelo presidente Sarney, assume no lugar dele o doutor Aristides Junqueira. E o doutor Aristides Junqueira sempre teve muita sensibilidade também para a questão indígena, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo com ele, né? Na coordenação dessa área de defesa de populações indígenas, e teve 2 episódios realmente muito importantes. O primeiro que você mencionou foi a primeira ida, a primeira passagem de um procurador-geral da República no estado do Mato Grosso do Sul, né? Você se lembra, ou talvez não, para quem não se lembra, porque isso já tem alguns anos, o estado do Mato Grosso foi seccionado em 2, né? Então tem-se o estado do Mato Grosso mais ao norte e o Mato Grosso do Sul, né? E havia já problemas muito graves em relação à situação da população Guarani Kaiowá. E aquilo sensibilizou muito o então Procurador-Geral da República, e que, tendo inclusive ouvido muitas denúncias que vinham pela imprensa, tanto local quanto internacional, nós resolvemos fazer uma visita em loco. Então ele se deslocou, juntamente comigo, então chefe de gabinete, e fomos para o Mato Grosso do Sul, exclusivamente visitar as comunidades indígenas que estavam lá. O que gerou na época uma certa revolta da classe política por conta da importância estratégica do cargo de Procurador-Geral da República e o fato dele não ter visitado nenhuma das instâncias políticas ou governamentais do Estado. Porque para nós o importante era mostrar para a população que estávamos apoiando a causa indígena, apoiando o processo de identificação e delimitação das terras guaranis kaiowás. E isso teve um impacto muito positivo na sociedade, nos movimentos indigenistas, né? E praticamente selou o casamento do Ministério Público Federal com a causa indígena, né? Então, não que a gente não tivesse uma atuação já importante no passado, mas a partir desse momento, né, tanto o Conselho Indigenista Missionário quanto as outras entidades e lideranças indígenas viram no Ministério Público Federal um aliado para a causa. Já no começo de 1993, já se tinha a perspectiva de que o artigo 67 do Ato da Disposição Constitucional Transitória, que estabelecia o prazo de 5 anos para a União concluir o processo de demarcação de terra, não seria cumprido. E assim, não havia ainda 50% das áreas, né, a serem reconhecidas, demarcadas. E além do que, por parte de nós todos, havia um equívoco na época quanto a achar que o processo de demarcação iria acabar um dia, que não houvesse reivindicação de novas áreas, ou que não houvesse também povos que depois passaram a se identificar, ou comunidades que passaram a se identificar como comunidades indígenas. E esse processo, então, é um processo dinâmico que, obviamente, não teria mesmo como ser concluído em outubro de 1993, 5 anos após a Constituição de 88. Mas foi muito importante. O doutor Aristides Junqueira, pela primeira vez, ele assina uma portaria instaurando o inquérito civil público para verificar as razões e investigar o porquê da União não ter cumprido o prazo de 5 anos para a conclusão. E me designou como secretário desse inquérito civil público, né? Que eu fiquei bastante honrado, e a gente pôde fazer um longo trabalho de investigação junto com a FUNAI, com o Ministério do Planejamento, com o Ministério da Justiça, para entender os meandros do funcionamento de que por que o processo caminhou tão lentamente, independente do fato que ele não seria mesmo cumprido, mas muitas das demarcações pendentes já poderiam ter sido concluídas. Esse foi uma ação muito importante, né? Que ela começa um pouquinho antes, né? No ano de 1989, quando 2 grandes colegas, Débora do Prado de Brito Pereira e Eugênio José Guilherme de Aragão,
eles entraram com uma ação declaratória em defesa do reconhecimento da área indígena Yanomami. E essa ação declaratória, ela visava também anular os decretos do presidente Sarney, criando florestas nacionais e com isso praticamente dissolvendo, né, e seccionando essas áreas em várias pequenas áreas, né. Então nós defendíamos uma demarcação única e contínua, né. E na esteira desse primeiro precedente, eu fiz uma viagem com o Dr. José Roberto Santoro, à época procurador da República como eu, e fomos a Manaus, e de Manaus nos dirigimos até São Gabriel da Cachoeira, onde, além de eu ter ficado absolutamente encantado com aquele lugar na fronteira, eu verifiquei que ali era um verdadeiro território indígena. Você tinha no município, né, mais de 20 comunidades indígenas lá, tanto que talvez seja o município em que a população indígena seja majoritária em relação à população indígena. E então havia algumas áreas a serem declaradas, inclusive essa área toda do Alto Rio Negro e também a do Médio Rio Negro. Então nós verificamos a importância da demarcação disso, conversamos com as lideranças, mas nós não tínhamos um laudo de identificação, né, um laudo antropológico que identificasse essa área. E, por outro lado, a FUNAI também não colocou isso como uma prioridade. Na época, ela não se interessou em fazer esse reconhecimento. Então, pela primeira vez, nós entramos com uma ação declaratória, indicamos um perito para fazer, né, a perícia, o laudo antropológico, que foi o Dr. Márcio Meira, que anos depois também veio a ser presidente da FUNAI, né? E com base nesse laudo, né, houve o reconhecimento de que se tratava de área indígena. Primeiro pela própria FUNAI. A FUNAI, quando viu que ficou para trás, né, perdeu o bonde da história, ela mesma criou um grupo e rapidamente foi atrás de identificar com os mesmos parâmetros utilizados pelo antropólogo Márcio Meira. E o que acabou é que essa ação ela foi extinta, mas ela foi extinta com julgamento de mérito, porque houve o reconhecimento da União da procedência do pedido, quando ela própria faz a declaração de que aquelas áreas que desejavam ser judicialmente declaradas eram de fato terra de posse permanente e memorial daqueles grupos indígenas que lá residiam. Quando se verifica o nosso trabalho anterior, que começa em 85, né, ele acaba interferindo no processo constituinte, porque quando se vai definir no artigo 231 os direitos dos índios, se estabelece um parágrafo dizendo que cabe ao Ministério Federal a defesa das terras indígenas, né, e a defesa dos povos indígenas. Então isso criou uma obrigação institucional. E essa obrigação foi criada em razão desse trabalho já incipiente de 85 a 88. E quando chegou em 92, 93, até a Lei Complementar 75, né, do ano de 1993, que criou as câmaras de coordenação e revisão, né, e a sexta, esse foi um período muito importante, porque realmente afirmou institucionalmente a presença do Ministério Público Federal na defesa intransigente dos direitos indígenas e das terras por eles ocupadas. Então, esse foi realmente um momento muito importante. E diversas ações foram propostas, né? Diversos pareceres foram feitos e nós, posso dizer, fomos largamente vitoriosos nesse primeiro período. Nós conseguimos do Poder Judiciário quase de forma unânime o reconhecimento das pretensões deduzidas naquelas ações, sempre em defesa das populações indígenas. Eu devo dizer assim que foram anos heróicos, assim, no sentido de que nós éramos muito jovens, nós tínhamos acabado de entrar, ou nem, no meu caso, eu nem ainda ingressei no Ministério Público Federal, mas já trabalhava na assessoria, a gente já tinha sensibilidade de que essa é uma questão importante. Então se juntou um grupo de colegas espetaculares, né? Uma grande parte deles da minha geração, assim, do meu concurso. Cito nominalmente Débora do Prado de Brito Pereira, Raquel Elias Dodge,
né, Eugênio José Guilherme de Aragão, Oswaldo José Barbosa, né, e aí trabalhamos muito, né, nessa questão, e foi muito importante a gente ter feito isso, porque nós ainda não sabíamos como é que tratar essa questão no judiciário, não tínhamos ainda uma jurisprudência consolidada, tudo estava por fazer e tudo estava para ser testado, inclusive o Estado Democrático de Direito, como é que o Poder Judiciário lidava com essas questões coletivas, né? E para nossa sorte, no primeiro momento ele lidou muito bem, talvez porque todos nós estávamos inebriados com os ventos da liberdade, né, com a perspectiva de vivermos numa democracia e com uma nova Constituição, né, que mudou completamente o patamar de direitos, tanto os individuais quanto coletivos no Brasil, tanto por parte dos tribunais superiores quanto da Justiça de primeiro grau, tivemos muito êxito. Não só nós, mas entidades que trabalhavam nisso. Cito especialmente o Núcleo de Defesa de Direitos Indígenas, o NDI, que depois veio a se constituir o Instituto Socioambiental, que entraram com várias ações espetaculares. Então, até em homenagem à doutora Juliana Santilli, que foi advogada do NDI, depois promotora, falecida nesse ano, e que propôs ações espetaculares, né, em favor dos índios. E nós estávamos juntos nisso. Quando eles propunham a ação, nós intervíamos no processo como curso légio, como fiscal da lei, então estávamos sempre juntos. E muitas vezes essa parceria ficava melhor ainda, porque o Ministério Público, ao entrar e reforçar a tese das ações civis públicas dessas entidades, sobretudo do Núcleo de Direitos Indígenas, a gente respaldava e muitas vezes o juiz aderia com mais facilidade aos nossos argumentos, muitas vezes citando até o parecer como razão ou fundamento da decisão favorável àquelas comunidades indígenas. Então, assim, esse período vamos chamar assim, de 87 a 94, foi um período espetacular, foi um período de testarmos, né, a nossa recém-conquistada democracia, de testar o Poder Judiciário e verificar a possibilidade de termos tido alguns ganhos concretos, né? É óbvio que não foi só através do Poder Judiciário. Nós passamos a atuar diretamente junto à Fundação Nacional do Índio, junto ao Ministério da Justiça. Então, muitas vezes a gente tinha reuniões importantes para definir até critérios de delimitação, ou mesmo resolver problemas jurídicos junto com os presidentes da FUNAI e com as suas diretorias, especialmente a diretoria de assuntos fundiários, que foi uma diretoria muito importante, que é exatamente a que trata da identificação e demarcação de terra indígena. Portanto, foi assim, um período que eu tenho saudade, vai estar sempre marcado, porque, né, ela também, de algum modo, batizou o meu ingresso na instituição, né? Se eu estou hoje na Procuradoria Federal de Defesa do Cidadão, se eu tenho hoje uma abertura para essa questão dos direitos humanos, eu não tenho dúvida que isso foi estendido nesse período que eu fui entender uma causa de pessoas que rigorosamente eu não conhecia. Eu não sabia quem eram os índios, eu não sabia quais são as comunidades indígenas, eu não sabia os troncos linguísticos, então foi tudo um grande aprendizado. Eu tive que começar a ler teorias e livros de antropologia, né, de sociologia, para uma compreensão mais aguda do fenômeno. E foi excelente, não só para a minha formação, né, pessoal e profissional, mas também para um trabalho, né, que, como eu disse, não foi um trabalho individual, foi um trabalho coletivo de muitos procuradores em favor de uma causa tão nobre como a defesa das populações indígenas e das minorias do Brasil. Anos depois, né, eu voltei à Sexta Câmara, sobretudo a pedido da minha colega e amiga de longa data, Débora do Prado de Brito Poi Pereira, que precisava de colegas comprometidos com a causa indígena dentro da Sexta Câmara. O que eu fiz, na época eu tinha terminado o meu ciclo, né, como coordenador da Terceira Câmara, que cuidava da ordem econômica e defesa do consumidor, então eu estava com passe livre, né, então foi para mim fácil aderir a essa ideia. Quando eu volto a trabalhar mais diretamente com a questão indígena,
eu verifico que, infelizmente, algumas coisas estavam iguais ou piores, como era a questão dos guaranis Kiowas. Eu lembro que nós tínhamos uma separação por áreas geográficas de atuação, então a Débora cuidava da região norte da Amazônia, a colega Maria Eliane Menezes de Farias, na época, cuidava do Nordeste, e eu fiquei com a parte do Centro-Sul. E aí nós, enfim, cuidamos de verificar a identificação das áreas Xucrem, Caingangue, enfim, e principalmente a área Guarani Kiowa foi um objeto de reiterada atenção, de visitas, de audiências públicas, que redundou inclusive numa visita do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que, se não me engano, foi em 2012, que ela ocorreu em Campo Grande, e até para afirmar a posição do Conselho Nacional de Direitos Humanos em favor não só do processo de demarcação das terras indígenas Kiowa, mas principalmente pelo fim da violência, já que havia e ainda há um processo de esbulho, de ocupação dessas áreas pela população não índia. Isso sempre com muita violência. Do momento que eu estive na Sexta Câmara até hoje, foram dezenas de lideranças assassinadas, outras tantas que se suicidaram. Então, um processo também de desarticulação da área, a perda dessa comunidade, do seu referencial, porque quando você desterritorializa um povo, você acaba com a perspectiva dele, especialmente as comunidades tradicionais que vivem dos recursos naturais dessa terra. Então, foi uma situação muito triste da gente verificar, de ter trabalhado, e muito frustrante, porque já nessa época, anos depois, nós não conseguimos mais as vitórias judiciais que tínhamos conseguido até em 94, ou seja, o Poder Judiciário foi ficando cada vez mais hostil e mais reativo a essas causas, inclusive concedendo liminares possessórias em favor de não índios, o que era expressamente proibido pelo Estatuto do Índio. Então foi um momento assim de muita crise, de muita dificuldade, e que, infelizmente, nada mudou até hoje. Quer dizer, nós temos em muitas das áreas indígenas Kiowas, e os índios não estão ocupando a área, muitos em razão de decisões judiciais, e quase todas estão ameaçadas ou sofrendo um processo de invasão e de constrangimento.